Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos para mais uma aula em que tiramos dúvidas que chegam até nós sobre o nosso estudo do Evangelho de João. A pessoa que me mandou a dúvida de hoje, ela diz o seguinte: Pastor Tinoco, nós poderemos afirmar que aquele oficial do rei, aquele funcionário público, como diz outras versões, tinha de fato fé, já que ele não era cristão? Bem, é uma pergunta interessante, mas a fé não acontece só naquela pessoa que já é cristão. O Espírito Santo pode agir na vida de uma pessoa que ainda vai ser cristão, que está prestes a se tornar um cristão e trazer a fé no coração. Na verdade, todos nós que cremos em Jesus, antes mesmo de termos a noção de crer em Jesus, o Espírito Santo age no nosso coração colocando fé. Daí que a gente tem condição de olhar para a nossa própria vida, ver nossa miserabilidade, ver nossa pecaminosidade, do tanto que estamos afastados de Deus, e a partir daí procuramos Deus, já tocado por Deus, tocado pelo Espírito Santo, procuramos Jesus. Bem, o texto diz que um funcionário do rei, algumas versões dizem assim, um funcionário público. Então, veja bem, é sempre bom você ler o mesmo texto em duas versões, que às vezes uma versão complementa o que a outra não diz. E diz que Jesus volta para Galiléia, onde exatamente em Caná, e ali em Caná, um funcionário público, alguns textos, algumas traduções vão dizer um funcionário do rei, que morava em Cafarnaum e que tinha um filho doente, foi até Jesus e pediu que Jesus fosse até ele. Ele diz, no versículo 49, Senhor, venha depressa, antes que meu filho morra. E Jesus, no versículo 50, diz para ele, volte para casa, o seu filho vai viver. Em seguida o texto diz, ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. Então a própria Bíblia, nessa versão, talvez a versão que se tenha, não testifique que o homem creu. Pode ter dito, bem, o homem foi para casa e chegando lá, os seus parentes disseram que o filho estava vivo, ele pergunta que hora foi, se ela foi ontem, mais ou menos 1h da tarde, ele viu que essa hora ele tinha conversado com Jesus. Então a sua dúvida era, como podemos afirmar que aquele homem creu? Na versão que eu tenho aqui, a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, no versículo 50, Jesus diz, volte para casa, seu filho vai viver. Continuando o versículo 50, a parte B, ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. E se deu a cura. Então a sua pergunta já está respondida pela própria Bíblia. A Bíblia diz que ele creu. E o que a Bíblia afirma, nós devemos acreditar. Amém? Que o Senhor te abençoe. Obrigado por sua pergunta.